Olá, eu sou Stefano Fonseca, sou advogado de direito digital, atuo com tecnologia há mais de 6 anos, sou encarregado de proteção de dados pessoais, conhecido como DPO, um profundo interessado no tema proteção de dados pessoais e, como sempre, trago aqui para vocês explicações e orientações que não são consultorias, não são aulas, são apenas a intenção de um cidadão, de um advogado, de poder auxiliar a sociedade, educando, conscientizando sobre o funcionamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Nessa tônica, respeitando aí todas as normas que são aplicáveis, nós vamos falar sobre o tema do DPO dentro das empresas, o encarregado de proteção de dados pessoais, e quais são as suas responsabilidades, né? É uma carreira, para algumas empresas recentes, é uma carreira nova, mas essa atividade tinha um outro nome, ela possuía atribuições em outras áreas nas empresas, só que com a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi incorporada, ela tem previsão legal, e nós temos agora a figura do encarregado de proteção de dados pessoais que tem responsabilidades sobre os seus atos dentro das empresas, né? Então a ideia aqui é passar a mensagem de qual que é a pauta disso, né? O que é na prática isso? Então o DPO, esse encarregado de proteção de dados pessoais, ele tem atividades que vão desde comunicação externa, não só interna, mas externa, ou seja, do cliente interno das empresas, são os funcionários, mas junto aos clientes externos, que são os clientes da empresa, e também comunicação junto à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele tem que estar ali dirigindo, realizando um monitoramento da compliance interna, do controlador e da governança, no que tange a proteção e privacidade dos dados pessoais. Na hipótese do descumprimento da lei, nós temos aí possibilidade de responsabilização civil, trabalhista, e a empresa que está prestando serviços de DPO ou próprio DPO poderá até ter responsabilidade criminal. Se houver descumprimento ou rompimento de suas funções em que a gente constate dolo, omissão, negligência, nessas situações ele terá que responder perante terceiros porque deixou de cumprir uma norma, porque deixou de orientar a empresa sobre determinada prática, porque deixou de comunicar à ANPD sobre um vazamento de dados pessoais, incidentes, porque deixou de aplicar uma melhor prática, como a conscientização dentro das empresas, explicar aos seus funcionários a importância da proteção dos dados pessoais. Então aqui nós estamos perante vários exemplos de falha na realização dessas atividades. E essa falha, houve ali um compartilhamento de dados, né? Houve ali um acesso indevido que pode ter decorrido de uma ineficiência, seja com dolo ou não, do encarregado de proteção de dados pessoais. São várias as responsabilidades e nós não conseguiríamos abordá-las aqui nesses vídeos rápidos e objetivos que temos tentado transmitir para vocês. Mas o coração, o núcleo dessa responsabilidade, ela nos mostra que esse cargo é um cargo que merece toda a atenção das empresas no ato da contratação, buscar profissionais que atendam essa expectativa. Não há na lei uma previsão legal que diga que tem que ter a formação A, B ou C. Existem sim orientações que tenham conhecimentos na área jurídica, na área técnica de TI, na área organizacional, mas não há uma definição clara ainda, né, sobre isso. Não há, e certamente, pelo que temos observado aí, é um cargo que poderá ser ocupado por pessoas com formações multidisciplinares. O mais importante é que a empresa entenda que esse profissional ele tem que ser diligente nas suas atividades,
A empresa precisará entender o que esperar dele, o que ela deverá cobrar desse profissional. Ele terá que ter um contrato bem escrito. A empresa terá que entender, vale a pena ter esse profissional aqui exclusivo? Ou eu posso terceirizar? Então, se ele deixar de descumprir uma norma dele que tende a me proteger enquanto empresa, a responsabilidade vai ser dele ou vai ser minha? Primeiro, será do controlador, posteriormente, do encarregado. Então, é uma nova função nas empresas que sim deverá ter aí toda atenção, pois envolve uma responsabilidade muito grande, porque a lei ela traz penalidades na esfera administrativa financeira, que são penalidades aí muito importantes, muito expressivas, e os danos que ele pode causar, em hipótese de negligência, por exemplo, são danos que muitas vezes podem ser irreversíveis, né? Se vazar um dado sensível, né? Qual que é o dano que pode causar para aquele titular daquele dado? Então, a ideia de hoje é compartilhar com vocês um pouco das responsabilidades desse cargo e por que esse cargo normalmente nas empresas ele merece ser bem remunerado. É um cargo que não pode ter conflito de interesse. Então a gente tem exemplos aí de empresas que nomeiam muitas vezes profissionais, diretorias que não são necessariamente da área de proteção e privacidade de dados, e existem até conflitos de interesse, né? Então, esse tipo de cargo, o ideal, o recomendável é que seja um cargo à parte, que você não nomeie o seu gerente de TI, que você não nomeie o seu diretor de marketing, porque ambos, na melhor das intenções, tomarão ali decisões que podem ser pautadas nas áreas em que já atuam. E na área de proteção de privacidade de dados, você precisa de um profissional que atue especificamente nessa base, porque as cobranças e o regramento legal, ele mostra que será necessário aplicar as boas práticas. Eu não posso ter interesse de conflito. Eu não posso, por exemplo, fechar um grande contrato enquanto diretor de marketing e descumprir uma norma de proteção de dados, expor dados e achar que isso vai ficar impune. Eu posso sim fazer isso, né? Será um direito meu, mas estarei sendo negligente. E o controlador responderá. Posteriormente, isso causará um desdobramento para esse encarregado também. Mas vale lembrar que a imagem da empresa ela tem que ser preservada, né? Quais são os danos que serão causados? Então, a fim de evitar essas questões, fica aí uma dica de muita atenção, observação das responsabilidades que existem nesse cargo e a importância que deve haver nesse processo de escolha, de definição, para que você não tenha no futuro que estar figurando aí no polo passivo de alguma ação ou até seja corresponsável por algo ou vem responder algum inquérito policial. Então, muita atenção. Como sempre, a ideia sempre é transmitir boas mensagens aqui para vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Com muita humildade eu agradeço a atenção de vocês. Eu tenho recebido aqui muitos elogios, tenho recebido aqui um nível de carinho de pessoas que vêm me seguindo nas redes sociais, e eu sou muito grato a vocês porque a ideia aqui é de conscientização, e toda vez que vocês trazem esse carinho e essa contrapartida, isso ainda nos traz uma felicidade muito grande e uma vontade cada vez maior de continuar esse trabalho, que é um trabalho importante para a sociedade. Eu agradeço a todos mesmo por todas essas pontuações que têm feito aí nas redes sociais e esses telefonemas que têm recebido. Muito obrigado a todos e vamos continuar a nossa jornada trazendo informações importantes, relevantes para a sociedade. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!